Ok. Antes de mais, boa tarde a todos quem esteja em Portugal, que já é tarde, e bom dia aí do outro lado do Atlântico. Bem-vindos a mais um debate deste Fantastic Digitalks, mais um ano em si. Este é um debate, de facto, que nos cai num ano muito diferente de tudo aquilo que já tínhamos visto, daquilo que já tínhamos vivido. E eu costumo dizer que iniciámos este ano a 50 km/h numa estrada, como se estivéssemos a andar na cidade, e o mundo digital obrigou-nos a andar a 120, para não dizer mais, quase como se quem está neste mundo digital percebesse que muitas vezes até tem que andar à velocidade dos Fórmula 1 para ser mais rápido. E é isso que vamos aqui perceber, daquilo que é o mundo desta sobrevivência, que é a transformação digital para a qual muitos de nós fomos empurrados, alguns de nós nem queríamos que passar para este mundo em si, mas muitas empresas não tiveram essa opção sequer de escolha. E começando pela Débora, que trabalha nesta área de comunicação, eu perguntava precisamente o que é que se notou este ano, o que é que passámos do ponto de vista de comunicação direta para dentro da empresa, ou se precisámos muito mais de uma comunicação integrada, completamente estruturada do ponto de vista interno e externo, porque o mundo digital não tem fronteiras, não é? Exatamente. Bom dia a todos, boa tarde para quem nos assiste lá de Portugal. Na verdade, a gente teve uma grande crise, talvez a primeira grande crise do mundo conectado, né? Então, recentemente, há um ano, 2 anos atrás, a gente teve notícias que tivemos a Copa do Mundo mais conectada, né? O evento esportivo mais conectado, depois a final do Super Bowl americano como o evento mais conectado do planeta, e agora a gente teve a pandemia, né, que é uma crise nessa situação do planeta todo conectado, ou quase todo, né, conectado. Então, as lições que ficaram aqui para a comunicação é que, de fato, a comunicação é instantânea e mundial, o mundo está conectado fisicamente e virtualmente. Se ele não tivesse conectado fisicamente, a gente não teria uma pandemia se alastrar, né, se instaurado, uma doença se alastrado de forma tão rápida, e a conexão virtual mostrou que nessa hora de crise, nessa comunicação instantânea e em forma de teia, que eu costumo dizer, quer dizer, o que você fala aqui reverbera lá e vice-versa, nós tivemos então talvez a Torre de Babel moderna, né? Onde todo mundo fala e ninguém se entende. Cada um se coloca no lugar de fala de outro e quer dar sua opinião e quer falar, e realmente o mundo viveu, então, essa grande crise também da comunicação conectada. Então, eu acho que eu tenho uma máxima que é o seguinte: o melhor antídoto para muita informação é mais informação, né? Então, acho que nunca o profissional de comunicação teve o seu papel tão importante na sociedade como agora, e realmente as empresas precisam se preparar para esse mundo que é digital, que exige transparência, né, e rapidez. Então, acho que essas são as minhas colaborações iniciais. Eu acrescentava mais informação e melhor informação. Então, sim, isso mesmo. Importante para quem é decisor de uma organização ter a capacidade de tomar melhores decisões com mais informação, certamente, mas melhor informação. Muito bem. Diego, no seu caso, em que medida é que a sua empresa ajudou naquilo que é a mudança do mundo do físico, né, que esse é um dos desafios de muitas organizações, que estão tipicamente num mundo físico de transações, né, e de relações, em que medida é que a sua empresa ajudou os seus clientes a mudar deste mundo físico para o digital? Que métodos é que agarrou? Que erros é que consegue partilhar? Porque certamente eu tenho alguns erros que fomos cometendo e que fomos aprendendo, e que sucesso e coisas boas é que correram. Bom dia para todos aqui no Brasil, boa tarde, Rui, para todo mundo que está em Portugal, prazer estar aqui com vocês.
Porque o digital é sobre errar e acertar, né? A gente tem que testar bastante no digital. E é interessante que o Rui trouxe no início, né, que a gente estava a 50 por hora, de repente a gente foi colocado a 120 ou mais por conta de uma pressão para acelerar o processo de transformação digital, já que o digital foi basicamente o único canal que restou para nós, para a maioria dos negócios. Só que colocar a gente a 120 por hora não era numa reta, não, era numa pista bem sinuosa, assim, não era muito fácil de manter a velocidade, porque, veja, tem pelo menos dois fatores aí que dificultou bastante, na minha opinião, assim, que exigiu mais atenção se a gente está acelerando o processo de transformação digital, né? 2020, além de tudo, foi o ano que a LGPD estreou no Brasil, então a gente precisa aumentar a exposição, mas tomando cuidado com isso, com a maneira como a gente trata os dados e os consumidores em geral. E ainda 2020, na realidade, acho que de 2018 para cá, né, a gente está em plena campanha aí contra disseminação de notícias falsas, a tal das fake news, portais com discursos de ódio, e aí iniciativas como o Sleeping Giants, por exemplo, que ficou muito conhecido, que fica ali tomando conta onde as empresas estão aparecendo, que é importante, não estou em nenhum momento falando que não é, mas que, então, no momento onde as empresas precisam, os negócios precisam aumentar sua visibilidade digital, você ainda tem dois pontos aí que aumenta a dificuldade, que são relativamente novos para todo mundo. Então, realmente, não é muito simples de manter o 120 por hora, né? A gente participou desse processo aí durante esse ano, está participando, né? A gente está em pleno processo de transformação digital, ajudando muitos clientes a aumentarem, né, a sua exposição. A gente tem alguns exemplos aqui, eu obviamente não vou falar de clientes, mas vou falar talvez de iniciativas que funcionaram bem durante esse ano. Numa estratégia de comunicação em redes sociais, no digital, na minha visão, a estratégia de vídeos foi muito importante, né? O YouTube, o Google está divulgando muita coisa sobre 2020 agora, dados que, aliás, em outros anos ele costumou nem divulgar, mas está divulgando agora, que está trazendo insights bem legais. Então, teve uma pesquisa aqui, o YouTube fez o evento Brandcast falando sobre, o Google fez o evento, né, falando sobre os dados do YouTube, e aí mostrou que 91% das pessoas aumentou o tempo gasto no serviço de vídeo do YouTube. O YouTube é a plataforma principal de consumo de vídeos, ganha até das plataformas de streaming, né? E 91% é muita coisa, a gente está falando de quase todo mundo, né? Aumentou o tempo gasto, as TVs, como a gente consegue consumir YouTube agora nas TVs, isso facilitou o acesso, né? E teve um recorde bem interessante que foi quebrado aqui no Brasil, que foi a quantidade de canais com mais de 1 milhão de inscritos. São mais de 1.800 canais com mais de 1 milhão de inscritos, né? Então, o que antes era privilégio de poucos, agora significa que tem muita gente procurando muito conteúdo. Então, a estratégia de vídeo certamente foi muito utilizada nos clientes que tiveram que acelerar a sua presença no digital. E o crescimento do YouTube teve muito a ver com lives, porque boa parte desse consumo estava ligado a entretenimento, as pessoas estão em casa, precisam arrumar, né, o que fazer, passar seu tempo. Então, a estratégia de lives também para os clientes foi super importante. A gente já faz, né, relacionamento com influenciadores de cada mercado, de cada segmento, e uma estratégia onde a gente conseguia unir lives da marca com influenciadores sempre funcionou muito bem. Acho que foram pontos altos que realmente melhoraram a presença digital de clientes aí durante esse ano. E coisas que não funcionam, assim, na verdade, o que todo mundo tem que prestar atenção é nunca ir contra o seu próprio valor, nunca ter discurso só da porta para fora, né? A empresa, todos os negócios, eles precisam se enxergar como um todo, precisam entender o que acontece dentro, com sua filosofia, sua cultura, como que trata seus colaboradores, sua comunidade local. Então, a gente teve casos aí, ouvimos falar, vamos dizer assim, né, gente querendo, por exemplo, falar sobre as queimadas no Pantanal, sendo que não tem nenhum tipo de projeto socioambiental ou de sustentabilidade. Então, só entrar no assunto por entrar, sem se aprofundar, esse tipo de estratégia realmente não funciona, porque as pessoas, elas estão acompanhando os negócios mais de perto, né? As pessoas conseguem saber quando aquela empresa realmente, ou aquela marca tem aquele valor,
tem aquilo implícito na sua cultura, ou está falando só da porta para fora, o que pode gerar algo muito negativo. Então, precisa ser balanceado isso precisa ser enxergado como uma estratégia 360 sempre. Não precisa tomar cuidado para não ser raso na hora de tratar o assunto, né? É isso, é um ano desafiador, mas que eu acho que termina, do ponto de vista de aceleração digital, termina com saldo positivo. Com certeza nós avançamos muito em pouquíssimo tempo. Acho que isso é consenso aí para todo mundo, né? O Rui, eu não sei, para mim ele está travado aqui, eu não sei se para vocês também ele está. Para mim também. Agora destravou. Destravou. O Rui está ouvindo a gente? Eu vou aproveitar enquanto o Rui, então, está conectando o microfone dele, Diego, e queria dizer que você, com esses dados sobre o YouTube, né, sobre a abrangência, quantos canais no Brasil com mais de 1 milhão, à medida que cresce a audiência, eu entendo também que cresce a responsabilidade das empresas. Então, há pouco tempo, a gente assistiu as empresas e as pessoas se transformando em mídia, cada um com o seu canal, com as suas páginas na internet. E agora eu acho que a nova fase que a gente está entrando é uma fase que exige que cada um seja, além de mídia, tenha a responsabilidade de fazer a curadoria desse conteúdo, né? Porque todos nós queremos uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária, mais justa e passa mais ética, e isso tudo começa com a comunicação. Então, acho que a gente precisa também alertar as empresas e as pessoas de que não basta só exercer o papel de mídia, mas a curadoria desse conteúdo que vai para frente, que uma vez que cai nessa rede, né, a gente não consegue mais consertar, e o exemplo das fake news, como você comentou, ele é fantástico nesse aspecto, né? Como você não consegue corrigir uma informação errada pela velocidade que ela se espalha. Então, eu acho que fica aqui uma questão muito importante, que é a responsabilidade que toda a sociedade passou a ter diante dos conteúdos que caem na rede. Então, a curadoria passou a ser muito importante. O Rui está nos ouvindo agora, Rui? Dê um sinal aí para a gente. Muito bem. Obrigado pelo contributo. Estou a ouvir. Estão-me a ouvir? Sim, agora te ouvimos. Sim. Alô, agora te ouvimos, Rui. Ok, ótimo. Isto é o Atlântico, tem muita água pelo meio. Muito bem. Maurício, passando a bola para o seu campo, na Atento, quais é que foram as maiores transformações digitais e de inovação que vocês passaram nestes últimos tempos e nestes últimos anos em particular, e o que é que diferiu em particular neste ano em si? Perfeito. Obrigado, Rui. Rui, Débora, Diego, Fábio, é um prazer estar aqui com vocês, antes de mais nada, nesse papo aqui. Rui, a Atento vem passando, nos últimos anos, por uma série de transformações, né? Vem desde do posicionamento dela, de uma empresa tradicional de CRM, BPO, né, os famosos contact centers do passado, ela vem se reposicionando por uma empresa de end-to-end Customer Experience Solutions, que muda muita coisa, né? E principalmente por causa da mudança do consumidor e por causa da necessidade das marcas de se transformarem para atender os consumidores. E nesse cenário, quando a gente fala de Customer Experience, a gente tem duas dimensões para atender. É a eficiência e a experiência. A melhor experiência para o consumidor final e a melhor eficiência para os nossos clientes. Eficiência de custo, eficiência de resolutividade nos canais. E, nesse contexto, nós temos 3 dimensões. Tivemos que criar novas disciplinas, novos canais e muita automação de processos, né? Então, quando a gente fala do primeiro pilar de novas disciplinas, nós temos uma série de disciplinas que envolvem muitas ciências humanas, além de tecnologia, né? Inovação não está só em tecnologia. Então, por exemplo, nós temos uma área de consultoria de Customer Experience, que eles desenham as jornadas dos consumidores, que a gente sabe que os consumidores agora não veem o seu relacionamento por canais, simplesmente, mas sim pela jornada. Qual é a jornada que eu passo, qual é a sequência de canais que eu tenho que passar para atingir o meu objetivo,
por exemplo, abrir uma conta, cancelar uma conta, conseguir um serviço ou melhorar a qualidade de um serviço? Qual é a jornada que eu passo? Então, a gente tem uma área que é a consultoria que faz Journey Mapping, ela mapeia como a jornada é hoje dentro dos diversos clientes, e o Journey Planning, que é como ela deveria ser para entregar a melhor experiência possível para o consumidor final. A segunda, ainda nessa seara de ciências humanas e das novas disciplinas, nós chamamos de LUI, Language User Interface. Aí nós temos uma área que tem um conjunto de linguistas e antropólogos que eles desenham como que deveria ser a linguagem que os robôs usam para interagir com as pessoas. Então, seja através de texto, ou através de áudio, ou através de uma conversação, qual que é a linguagem adequada, considerando o contexto e o objetivo daquele consumidor. Então, enquanto os canais digitais e os robôs conversacionais passaram primeiro por uma etapa de tecnologia, qual é a tecnologia que eu vou usar, a gente tem um passo além, tem uma camada de ciências humanas que diz o que ele vai falar, para gerar empatia, para gerar resolutividade, para ter o melhor resultado possível. Ainda dentro das novas disciplinas Data Science e Inteligência Artificial, a gente vem investindo muito, e um hub de inovação. Nós criamos um hub de inovação, que foi uma das primeiras empresas do Brasil e a primeira do mundo no nosso segmento a tirar o ISO 56002, que é o ISO de gestão da inovação, é o ISO novo. Nós somos uma das primeiras do Brasil, a primeira mundialmente no nosso segmento. Nós temos uma iniciativa de inovação aberta, de Open Innovation, para trazer todos os colaboradores para poderem contribuir com inovação, porque nós não acreditamos que inovação vem de 10 pessoas geniais trancadas numa sala, mas sim de toda a empresa. E a nossa empresa é tão grande, 70 mil funcionários só no Brasil, que o piloto do Open Innovation tem 500 pessoas. Esse é o volume, é o piloto que nós fizemos, que vai desde o vice-presidente até o agente que atende o telefone. O nosso piloto tem 500 pessoas e agora vamos abrir para a empresa inteira. E recentemente agora lançamos a nossa aceleradora de startups, que chama Atento Next. A nossa aceleradora que está no processo final de seleção de startups, para a partir do ano que vem nós acelerarmos dentro dos campos de pesquisa que nós temos interesse. Então isso cobre novas disciplinas. Quando a gente fala de novos canais, nós temos os canais digitais crescendo constantemente, mas temos que ter canais digitais mostrando humanidade, por isso a importância de disciplinas como Language User Interface ou Customer Experience, tendo hiperpersonalização, e aí você vê a importância de Data Science e Inteligência Artificial, e modelos híbridos, onde a gente tem agentes humanos atendendo, mas com um suporte de tecnologia muito grande, dizendo qual é a próxima melhor interação, ouvindo a conversa dele com o consumidor em tempo real e dizendo a melhor próxima interação. E temos parcerias com grandes players, por exemplo, o Google, desenvolvendo tecnologias híbridas nesse sentido. E aí vamos para o terceiro pilar, então novas disciplinas, novos canais, e o terceiro que é a automação de processos, que é usando tudo isso com Data Science e com tecnologias de automação para trazer os melhores resultados para os nossos clientes, considerando todos os KPIs de negócio possíveis, né? De resolutividade, de tempo de atendimento, trazendo o resultado efetivamente. Então, é uma transformação que já vem acontecendo há alguns anos e que foi muito acelerada recentemente por tudo isso que a gente está vivendo. Rui, voltando para você está ouvindo? Acho que travou de novo. Maurício? Okay. Olá. Muito... Devolvendo a bola para o Rui. Oi. Estamos te ouvindo, Rui. Maurício, obrigado por essa visão. Eu lançava aqui agora, nesta última ronda, um desafio ao Fábio, que é na GAS, um dos trabalhos fundamentais tratados e que, inclusivamente, o Maurício foi. O Rui acho que caiu. Gabi, não estamos te ouvindo. Gabi está mutada. Está mutada. Me desmuta. Aê! Oi, pessoal, tudo bem? Estamos com um pequeno probleminha de conexão aqui com o Rui. A gente vai tentar resolver. Enquanto isso, eu quero continuar a conversa com vocês, tá? Eu participei um pouquinho do início desse debate de vocês, né, da parte de curadoria. Vocês compartilharam um pouco do que tem funcionado e o que não tem funcionado. Talvez eu esteja adiantando aqui uma das perguntas, mas eu vou seguir
para a gente dar continuidade no conteúdo aqui, tá bom? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, já começando, e aí pode ser cada um de vocês, quais são as tendências que vocês veem? A gente já está passando por uma super aceleração de transformação digital por conta desse ano, e a gente está falando de nova economia já há um tempo. E agora, para frente, quais são as tendências que vocês veem, eventualmente, para a transformação digital, para estabilizar essa nova economia nas empresas, que vocês têm visto mesmo com os seus clientes, dentro das próprias empresas de vocês? Eu queria ouvir um pouco de cada um de vocês 4. Tá, Gabriel, eu vou fazer só uma... Porque como a gente tinha alinhado o roteiro com o Rui, ele tinha mandado mais ou menos o que ele me perguntaria. Então, só para seguir também, eu dou um overview rápido aqui, e aí a gente entra no debate para todo mundo falar. Né? Quem sabe ele não volta nesse tempo, olha lá. Segue lá, Fabio. Então, assim, puxando um pouco para a área que eu trabalho, que é mídia, né? Compra de mídia baseado em dados, e a gente falando de tudo que está acontecendo no mundo, em termos de transformação, e o quanto que acelerou. E até o Diego falou um pouco, né, da LGPD que entrou em vigor no Brasil, a gente já está na Europa há mais algum tempo. A importância dos dados, e aí quando a gente fala, né, as empresas... É um discurso muito bonito, né? Se comprar mídia baseado em dados, comportamento do consumidor e tudo, mas às vezes fica só na página 1, né? Então as empresas, muitas vezes, elas não se beneficiam dos dados que uma campanha de mídia pode trazer em benefício do negócio como um todo, né? E não só olhando para a campanha de mídia especificamente. Então, eu acho que o grande desafio, acho que essa transformação ela é contínua, né? Mesmo a gente que já estava inserido nesse contexto, por exemplo, de trabalhar de casa, de gerir uma equipe remotamente, esse período também nos trouxe outros desafios, porque você tem que se reinventar para poder gerir de uma outra forma ou acompanhar o trabalho de outra forma, medir os resultados de uma outra forma. E as empresas, né, o que o Diego falou, né, tem um discurso muito da porta para fora, mas da porta para dentro ainda costuma tomar decisões baseado em vaidade, baseado em achismo, baseado em históricos errôneos aí, quando, na verdade, assim, essa mudança tem que ser de pensamento mesmo e cultural, né? Se a mudança não for cultural dentro da empresa, para utilizar os dados, utilizar o que a tecnologia tem de melhor, a gente fica patinando e fica só com esse discurso da porta para fora. Então, é um pouco isso, assim, quando a gente fala de dados, a empresa aproveitar os dados, seja de uma ação interna, de percepção de funcionário, ou seja, de uma ação de mídia para fora. Citando 2 exemplos rapidinho aqui, de coisas que eu vi, assim, de campanhas, né, em redes sociais, uma montadora chinesa, que fez uma ação patrocinada, e aí, por conta dessa polêmica do vírus chinês e bababá, né, que não vale entrar nisso, mas tinha muito comentário negativo, né, sobre, né, não compre carro chinês por conta disso, e a montadora ela respondeu um por um, né, pacientemente, bem humanizado assim, e tentando desconstruir aquilo. E aí eu vi um outro exemplo assim de uma marca de batata frita, que muito comentário positivo, né, e muito comentário muito voltado que assim que a batata era muito caro, muito focado no preço, né. Mas a marca só respondeu os positivos, e todos os negativos relacionados ao preço ela deixou passar. Então, se o departamento de marketing internamente não tivesse a percepção de que parte do público tem uma percepção de que aquilo é caro, e talvez não tentar mudar essa percepção, ou numa outra campanha tentar mudar essa percepção, é perdido, né? Você só recebeu o elogio e perder ali a crítica também. Então, é a minha contribuição inicial aí, vamos em frente. Legal. Pessoal, como a gente estava na questão de perspectiva para o futuro, de inovação, a gente podia seguir a mesma ordem. Quem começou? O Diego? Foi o Diego ou foi a Débora? Débora, podia seguir a mesma ordem para responder essa provocação. Isso, acho que fui eu. Do ponto de vista de perspectiva para o futuro, eu penso que assim, a gente precisa aprender com os erros também, né? A gente aprende com as coisas, então, como o Fábio falou, as empresas estão aprendendo
como se comunicar nesse mundo que, de novo, não é só uma mudança tecnológica. Quem acha que nós estamos mudando só, que a transformação é só digital, está enganado. A transformação é cultural, é de mindset. A comunicação, ela sempre esteve muito ao lado do poder, né? E hoje, quando você distribui a comunicação, você distribui também o poder. Você trouxe para a conversa as minorias, né? Os que se sentem, os que de fato são excluídos da sociedade, eles estão dentro da conversa, né? Então, esse tipo de iniciativa que o Fábio estava comentando, eu costumo dizer o seguinte: você pode ter todo o ferramental tecnológico, hoje está muito mais disponível, mais barato, mais acessível, mas nada substitui a estratégia da comunicação. Eu acho que o Maurício comentou também que por trás de robôs, né, estão antropólogos, sociólogos, linguistas, porque, de fato, nós estamos no momento que estamos ensinando os robôs. Os robôs estão aprendendo, né? A gente ainda não chegou na sua potencialidade na hora que eles vão estar aprendendo sozinho, com milhões de milhares de interação, né? Então, eu acho que a lição e a perspectiva para 2021 é que a gente tenha passado por esse ano duro que foi 2020, pessoalmente e profissionalmente, e tenha aprendido algumas lições de que, de fato, alguns pilares estão muito fortes, entre eles a simplicidade. A tecnologia veio para resolver problemas simples, né, problemas que a gente, de fato, tem, né, a tecnologia está aí para resolver problemas simples, com muita transparência e empatia. Acho que essas são as perspectivas aí para 2021. E na maioria das vezes, né, Débora, tecnologia que já existiam e que só não estavam sendo usadas adequadamente, né? Isso que é o mais legal. Assim, a inovação não era necessariamente uma tecnologia nova, né? Só uma maneira correta de usar tecnologias que já existiam. E é legal, ainda nessa esteira, ver o quanto que a transformação digital consegue tocar em outros pontos. Que talvez a gente vê que isso corrobora a ideia do mindset, né, digital. Isso, se a gente pensar a pandemia, né, a necessidade de isolamento social fez com que as pessoas ficassem em casa, pelo menos quem podia, né, ficar em casa. Então, muitos lugares tiveram lockdown fora do país. Exato. Aqui a gente fez o máximo de isolamento possível. Isso gerou menos locomoção, o que causou redução dos níveis de poluição nas grandes cidades. Então, olha só aonde chega essa conversa, né? Então, a gente já começa a falar de sustentabilidade, meio ambiente. Uma pesquisa recente aí com CEOs do mundo todo trouxe que 60% deles, dos CEOs entrevistados, pretendem manter ou ter ações em 2021 para garantir que os ganhos em sustentabilidade nesse período sejam preservados no pós-crise. Então, a gente está falando de uma transformação digital, tecnologia e inovação, como está presente LGPD, fake news, e a gente também está falando de sustentabilidade, porque teve impacto nisso também. Então, é realmente algo com uma amplitude que a gente nem imaginava, e dá para a gente discutir muitos outros pontos que são tão importantes para nós, né? É bem interessante isso. Eu acho que nós estamos já vendo a luz no fim do túnel, né? Acho que com as vacinas chegando, já estamos vendo aí o início da retomada, digamos assim. Mas eu costumo dizer, e até usando a frase de um amigo, que quando isso tudo passar, nós estaremos de volta para o futuro. A gente nunca mais vai ser aquilo que éramos antes do dia 11 de março, que foi o decreto da pandemia, né? Nós estaremos de volta para o futuro, porque já aprendemos muita coisa nesse período, né, de transformação digital, de uso de tecnologia, e que, de fato, acho que vai nos colocar numa posição que não é mais igual àquela que passou. Perfeito. Olhando para o futuro, eu não sei se o nosso tempo acabou, ou se continuamos na sequência aqui, todo mundo responder essa questão. Está falhando, Rui, acho que eu não estou te ouvindo direito. Só para dar nota e complementando, eu fui ouvindo as vossas intervenções. Claro. De facto, sim, mas alguns minutinhos que a gente consegue finalizar para as considerações finais. Esta fase, certamente, o mundo mudou radicalmente. E voltando aqui ao
há um tema que eu gostava de vos ouvir. Esta pandemia criou novamente uma distância entre aquilo que eram as empresas que tinham investido na transformação digital, provavelmente já foram a correr agora. O que é que vocês nestes últimos tempos, nesta diferença entre quem já tinha entrado na corrida e quem foi a correr? Maurício, força. Quer começar? Sim, eu acho que por conta até dessa questão da pandemia, né, a abordagem que você falou, os consumidores tiveram uma grande aderência em canais digitais, tinham migrantes digitais que tinham seu tempo de migração foi acelerado, e nós tivemos um aumento muito grande de volumes de canais digitais em todos os setores. Aí, por outro lado, das empresas, né, da perspectiva das empresas, tiveram um aumento muito grande de demanda, aceleraram a sua transformação digital, e quando nós falamos de transformação digital, um dos frameworks que eu gosto mais é do MIT com a Capgemini, que eles falam que transformação digital envolve 3 pilares, né? O primeiro é Customer Experience, o segundo é automação de processos e o terceiro é modelo de negócios. E dentro de cada um desses tem uma série de desdobramentos. Mas o curioso é que o primeiro pilar é Customer Experience. Então, o consumidor tentando entrar em contato com a empresa com canais diversos, a empresa teve que passar por uma transformação digital e acelerar isso. E aí tinha empresas que usavam pouco ou não usavam ainda, e eles tiveram que rever sua estratégia. Tiveram que oferecer alternativas de canais para os clientes, viabilizar operações de outra forma. Um exemplo que eu estava lendo outro dia, que era de restaurantes sofisticados, né, que nunca aceitariam fazer uma entrega de comida. Tem uma série de restaurantes que não aceitariam nunca, e tiveram que rever seus conceitos, tanto do pedido quanto fazer a entrega. Tiveram que ver uma forma de entregar comida com a mesma qualidade através dos canais tradicionais. Então, é uma demanda muito grande e as empresas têm demanda por eficiência, canais resolutivos e de baixo custo, e tiveram que manter o relacionamento próximo do consumidor mesmo durante esse período. Rui tá, eu vou complementar aqui, então a gente está chegando no final aí. Acho que assim, acho que concordando com cada um, com o Maurício, com o Diego, com a Débora, acho que a gente vai ter um meio termo aí na hora que o mundo voltar a uma normalidade, né? Eu espero que volte, porque a gente, ao mesmo tempo que a tecnologia ajudou muito e algumas empresas se beneficiaram muito, a gente também tem uma outra parte da economia que está sendo também punida, né, em relação a isso. É o exemplo que o Maurício citou do restaurante, né? Então, o restaurante chique ficou no mesmo patamar do restaurante da esquina, né? Na hora que você recebe a comida em casa, o arroz e o feijão ali distribuído fica no mesmo patamar, né? Então, assim, o cara que tem um restaurante que tem um conceito, né, mais caro, ele precisa tentar olhar o negócio de uma outra maneira, levar uma experiência para dentro, né, da casa do consumidor dele para se diferenciar, porque senão não tem mais diferenciação, né, aquela experiência de ir a um restaurante, de ser atendido, né, do garçom explicar ali a origem do prato, isso já em casa você perde muito, né. Agora está voltando, né, está começando a voltar, né. Sim, mas bem devagarzinho, né, bem devagarzinho. Nesse período, assim, os restaurantes que não souberam enxergar uma outra forma de levar uma experiência para o seu cliente perderam muito, né? Então a gente tem... e aí, se a gente for, né? Ontem a gente citou no nosso papo questão também de acesso à internet mesmo, né? Então hoje a gente tem uma parcela da população que não tem um acesso adequado à internet e também não consegue se beneficiar de curso online, de outros conteúdos que uma parte, né, da população consegue. Então, a gente tem que... acho que a gente vai encontrar um meio termo em relação a isso, né? Eu acho que o grande desafio, a grande sacada das empresas é olhar esse período todo e pegar a parte boa, né, e conseguir seguir em frente nessa parte boa, mas também olhar, assim, a parte humana, né, que a gente acabou ficando sem ela, né, e o quanto isso é importante também, né, e colocar isso na estratégia também, agregando a tecnologia a isso, né, acho que o grande desafio é esse, porque também na hora que tiver vacina, que todo mundo também não adianta, agora
esquece o e-commerce, esquece aqui o conteúdo e agora não vai mais voltar, né? Tem que quem cair nessa vai se perder. Pessoal, podemos terminar a rodada, a gente quer terminar Exatamente. de ouvir a conclusão pela Débora e Diego, acho que o Rui não vai mais conseguir voltar, mas, por favor, vamos seguir, e eu ainda tenho uma pergunta, aquela pergunta final que eu quero fazer para vocês. Então, tá bom. Não, na verdade, nessa rodada final, acho que o que a gente comentou aqui, o Fábio estava comentando, realmente, a pandemia, eu costumo dizer o seguinte, não existe lado bom da pandemia, acho que a pandemia é uma tragédia que acometeu as pessoas, os negócios, a sociedade como um todo, mas existem sim os aprendizados, né? E, de fato, por conta do isolamento social, alguns setores foram muito sacrificados e outros se transformaram em protagonistas, como o e-commerce, como o delivery, como o Fábio estava comentando. O que eu acho é que, de fato, um dos temas aqui que a gente comentou também, que as empresas devem ficar atentas e a sociedade deve ficar atenta, é que nesse momento, quem já estava um pouco mais preparado, quem estava com aquele plano embrionário de digitalização, de e-commerce, acelerou e teve para onde ir. Mas, infelizmente, a pandemia também, ela aumentou as diferenças, as desigualdades e colocou totalmente de fora aqueles que não estão, né, nesse mundo digital, que não têm acesso ao mundo digital. Então, eu acho que essa é uma grande lição. Acho que, como a gente já falou antes, né, esperamos que estamos aí já saindo desse túnel, dessa situação, com esses aprendizados, né? Um aprendizado de uma sociedade mais igualitária, mais justa socialmente e mais solidária, principalmente, que acho que foi o ponto alto desse período que a gente pôde acompanhar. Com certeza. Diego, quer finalizar? Eu vou nessa mesma esteira. Eu acho super importante a gente olhar para a inclusão, né, para que a sociedade consiga ser digital, de fato. A gente, antes da pandemia, a gente vivia numa bolha, né? Aquele discurso para quem é do mercado digital, se você não está na internet, você não existe. Se você não existe no Google, você não existe. Mas aí a gente se deparou com um problema muito básico, que assim, as escolas, as pessoas tinham que frequentar as aulas online e não foi possível porque as pessoas não tinham internet em casa e não tem como ter, né? Então, isso é muito chocante, assim, e eu acho que pouca gente tinha a visão de maneira tão clara como ficou para nós, né? Quando a gente foi forçado a ficar em casa e entrar nesse âmbito. Eu acho que para o futuro essa discussão precisa estar sempre em alta. Assim, a gente não pode permitir que um ambiente de desigualdade que já sempre foi um problema tão grave, principalmente para nós aqui no Brasil, país em desenvolvimento, não fique mais acentuado ainda. Eu concordo plenamente que isso tem que estar no centro das conversas daqui por diante. Perfeito. No fim, vocês já acabaram trazendo um pouco de futuro, né? Nessa última rodada também. Quero pedir desculpas aqui pela pergunta que foi um pouco fora do roteiro ensaiado, até porque quem era o mediador era o Rui, então eu não era a pessoa que estava treinada aí para conversar e alinhada com vocês, mas quero agradecer a participação de todos, inclusive do Rui, que não está aqui com a gente no momento. Eu vou olhar só um minutinho, gente, para cá. Se eu olhar é porque eu estou vendo esse pessoal, eu quero olhar no rostinho deles aqui na minha frente também, tá? Então, quero agradecer aqui a todos. Pessoal, muito obrigada, Fábio, Maurício, Diego, Débora, pela participação. Rui, você deve estar nos assistindo aí, se você conseguir se conectar. Muito obrigada pela sua mediação e por continuar sendo esse parceiro. Ótimo, aí o Rui entrou para falar um tchauzinho. Por ser parceiro, inclusive, de Digitalks Portugal. E é isso, gente. Muito obrigada pelo tempinho de vocês e a gente continua aqui com o evento. Um abraço, boa tarde. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.